paz. Amém? Então, vamos... o pastor Fabinho falou que terça-feira foi uma noite profética. Hoje eu queria compartilhar um pouco sobre a parte profética. Então, o Elinho, ele vai fazer depois, profetizando para edificar. Né? É só para deixar registrado, né, o nome da mensagem. E eu queria começar lendo em Efésios 4, 11. Porque eu sempre fico pensando em relação a esse versículo, esse tema, sobre os ministérios, sobre a organização que Efésios 4 deixou, uma recomendação para a igreja. E lá diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra, edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancem a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produz, e amadurecemos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Querido, essa aqui talvez seja uma das coisas que nós como igreja mais negligenciamos dos últimos anos para trás. A gente deixou a vaidade do status do profeta, às vezes da unção apostólica, enganar e atrapalhar o caminhar da igreja. Mas quando os 5 ministérios funcionam, querido, os 5 ministérios funcionam, a igreja, nós, todo mundo, vai chegar à estatura perfeita de Cristo. Então, quando o pastor exerce o ministério pastoral, quando o apóstolo exerce o ministério apostólico, o mestre exerce o ministério profético, o evangelista, nada mais é, querido, da igreja andando e se movendo. Não é uma função, não é um cargo, não é um crachá, não é nada disso, querido. Todo mundo aqui, alguns são chamados a apóstolos, outros são chamados a profetas, outros são chamados a pastores, outros são chamados ao evangelismo e outros são chamados ao mestre, a ensinar. E isso não sou eu que estou dizendo, faz parte da igreja. Talvez você ainda não se achou, talvez você não se vê. Fala, meu Deus, será que eu tenho alguma marca, queridos? Você tem uma marca. E eu vou só citar do evangelista. Quem é evangelista, você sabe quem é. Você sabe que a pessoa que é evangelista é aquela pessoa que a primeira coisa que vem na cabeça dela: eu preciso ganhar aquela vida, eu preciso. Paranavaí não tem que ser mais do diabo. Ele quer ir lá no cantinho, ele quer ir lá buscar as pessoas que estão sofrendo, ele quer expandir o reino, ele quer buscar as pessoas, às vezes até pegar a força. Tem algo dentro dele que não está no coração do mestre, por exemplo. Não que o mestre não evangeliza, não que o profético também, mas o evangelista tem algo assim que impulsiona ele a fazer isso. De compensação, o mestre, só para quem já sentou com o mestre, e eu, graças a Deus, Deus foi bom com a minha vida, eu sempre estou perto de bons mestres, né? A gente foi muito ensinado pela vida da Lígia. Ela era uma pessoa, sim, extraordinária na questão do ensino. Hoje temos o pastor Maurício e a pastora Agnes, que, se você ainda não teve a oportunidade de sentar com eles, sentem. Vocês vão entender o que é sentar com o mestre. Fora que a gente tem outros mestres aqui dentro da igreja, os professores, as pessoas que se dedicam a ensinar. Querido, esses ministérios também não se limitam às 4 paredes da igreja. É outro conceito errado, porque o mestre não é só mestre aqui dentro da igreja para ensinar, o mestre é mestre lá fora. O pastor é aquele que cuida, que põe debaixo, que coloca debaixo do braço. Eu vou cuidar da ovelhinha. E quem é pastor, você sabe. Tem uma voz mansa, mas dá umas varadas de vez em quando. Mas é pastor. Ele quer cuidar, ele quer fazer você crescer, quem te pastoreia, queridos. E normalmente a unção pastoral está no seu líder de grupo familiar, por exemplo. Não é só o título pastor que pastoreia. Quando você entra num grupo familiar, você está sendo pastoreado através do ministério pastoral. Porque é uma extensão da igreja dentro de um grupo pequeno.
Então, o pastor Fabinho, a pastora Tânia, o pastor Fábio, né? Deixa eu explicar porque eu falo pastor Fabinho. Eu caminho tanto tempo com o pastor Fábio, faz tanto tempo que falar Fabinho é impulso, mas é pastor Fábio. Mas assim, eu tenho o maior carinho, assim, a gente anda tanto tempo junto, já fizemos N retiro aí, muita coisa, e acaba saindo automático. Mas é o pastor Fábio. Uma hora eu mudo a chave, assim, mas eu falo pastor Fabinho porque é uma forma carinhosa. Qual faltou? Deixa eu ver, pastor, evangelista, o profético. O apostólico. Vamos falar do apostólico, o profético eu vou falar depois. Querido, aí vem o apostólico, né? E aí vem aquilo que sujou um pouco os ministérios. As pessoas se apropriaram do título e colocaram uma posição, como se fosse um status na igreja. O apostólico nada mais é, querido, a voz de Deus que comanda a igreja. Aquele que dá direção para o corpo ali junto, está ali conectado, e Deus está falando. Lá em Apocalipse fala assim, aos anjos da igreja, sabe? Ali é um som apostólico. Quando em Apocalipse Deus estava falando assim, eu vou falar com os anjos, que ele vai comunicar à igreja. Querido, o pastor que está aqui, o pastor Fabinho, a pastora Tânia, eles têm essa unção apostólica de governo sobre a igreja, mas é só uma unção, querido. Isso não é uma posição. E da mesma forma, o profético. Então, assim, não precisa levantar. Quantas vezes você viu assim o profeta fulano de tal que revela, que não sei o quê, que faz acontecer, querido? Isso é algo assim que acaba atrapalhando o andar da igreja, porque parece que é um cargo, parece que é uma função. Mas não é, querido. Sabe, você e eu somos chamados a viver os 5 ministérios na igreja, a fazer a igreja a ponto que a igreja vai amadurecer quando a gente entender que aqui no meio tem pessoas que vão ter a unção apostólica. Eu tenho certeza, querido, daqui tem pastores que vão ser chamados para abrir igrejas. Quando eu falo abrir igrejas, é ser enviado para lugares onde precisa o evangelho. Eu tenho certeza que tem muito mais mestres aqui do que o pastor Maurício e a pastora Agnes. Eu tenho certeza que tem muito mais pastores do que o pastor Caio e a pastora Cláudia. E tem muito mais do ministério profético do que hoje eu estou cuidando, assim, mas tem muito mais. E deixa eu falar uma coisa, querido. Sabe qual que é a satisfação dos ministérios? É quando a igreja entende sobre os ministérios. Quando todos vocês começarem a entender, a função dos ministérios começam a ficar lá em segundo plano. E hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Eu queria que vocês saíssem com um pouco de um entendimento sobre o ministério profético. O ministério profético não é só profetizar, querido. É ensinar sobre profecias, é ensinar sobre o ministério profético, é falar sobre o ministério profético, é não deixar morrer o ministério profético na igreja. Então a gente associa o ministério profético àquele que vai falar o RG, que vai revelar, que vai... Querido, isso faz parte da unção de Deus, mas não é isso. Não é só isso. Tem a direção profética, tem o falar de Deus, tem o trabalhar de Deus através, a exortação de Deus através, tem várias coisas dentro do ministério profético. Só que, para quem está no ministério profético, é fazer a igreja viver o profético todos os dias. Amém? Então, quando você vê falar sobre profético aqui na igreja, você vai lembrar assim, o profeta na nossa igreja não é cargo. Não é um cargo. Não é um status. O profético da nossa igreja, da comunidade Caminho Vivo, é a rotina da igreja, de abençoar uns aos outros. E eu tenho uma frase que o pastor Verne fala que eu acho sensacional. A minha bênção está na sua boca. Querido, quando você abre a sua boca para profetizar, você libera dos céus a bênção de outro. A profecia nunca serve para nós mesmos. Quando Deus fala com você, e o mais legal da profecia é Deus falando através de nós, é ouvir a Deus e falar aos homens. Quando você ouve a voz de Deus, tem algumas coisas que a gente tem que começar a perceber e perseverar. E aí a principal situação, querido, será que Deus me fala comigo? Será que Deus me usa? Será que eu sou capaz de ouvir a Deus? Será que eu tenho a qualificação
de ouvir a Deus. Vocês nunca pensaram isso? Porque eu já pensei várias vezes. A primeira vez, quando eu fui confrontado com o ministério profético, estava na casa do pastor Fábio Gabriel e estava um grupo de jovens lá. Aí eu estava sentado o Caio, o pastor, na época era Caio, não era pastor, nem o Maurício, nem o Rideu era pastor ainda, né? Tava tudo chegando, estava se conhecendo naquele começo. Aí falou assim, que você acha que você é? Daí todo mundo falando, Danilo é evangelista. Eu falei, sempre tá ali nos jovens, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Daí o Rideu olhou assim, não, ele é do ministério profético. Eu falei, não, ministério profético, que é? Eu já vem toda aquela coisa do ministério profético na cabeça. E aí depois de um tempo caminhando com o pastor Rideu, né, ele nos puxou para perto dele para nos ensinar sobre o ministério profético. Aí eu fui entender, agora eu entendi por que ele falou do ministério profético. Porque não é só falar e ter revelações. Querido, tem gente que não vai ter discernimento no Espírito. Não vai ter. Tem gente que nunca vai ouvir a voz de Deus. E não é necessário para a gente crer em nosso Deus. Tem gente que vai ouvir a voz de Deus, tem gente que vai abrir os olhos e vai ver o mundo espiritual. Tem várias formas de Deus se manifestar e através de cada vida que é pessoal e individual. Tem gente que só vai sentir. E, por exemplo, no meu caso, a maioria das vezes eu sinto no meu corpo. Eu sinto a dor da pessoa, eu sinto o amor de Deus pela pessoa, mas eu sinto lá dentro, assim, raramente é uma visão, raramente, os meus sonhos mesmo, assim, eu lembro depois que eu acordo, depois de 2 minutos eu esqueço, então sonho para mim não funciona. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu sonhei essa noite, Deus falou assim, eu vi isso, vi aquilo. É dom de Deus, querido. Tem gente que sonha e lembra o sonho. Eu lembro de alguns sonhos, aqueles que se repetem várias vezes, né, então... Aí esse eu lembro, mas aqueles que, se Deus falou através de sonho, eu ainda sou um péssimo ouvinte nos sonhos. Eu só estou querendo dizer assim que você fica pensando, será que Deus é capaz de me usar? E aí vem o Danilo aqui, né? Eu acho que a maioria de vocês sabem, eu fui diagnosticado com TDAH. Né? Eu fui não é algo só da minha cabeça, eu fui num psiquiatra, estou tomando remédio para cuidar disso, tá? Então tá tudo certo. E é uma deficiência, querido. Minha mente não para, né? Eu tenho que ficar planejando, tenho que ficar pensando e ainda esqueço das coisas mesmo anotando. Isso me prejudicou, mexe com a minha estrutura e eu sempre achava, Deus, será que o Senhor vai me usar? E eu descobri depois de adulto. E quando eu fui conversar com um psiquiatra e falar do diagnóstico, eu comecei a perceber que desde a minha infância eu tinha características muito fortes do TDAH. Só que na minha época, TDAH era frescura. TDAH era algo que, não, esse menino é distraído. Ué, que absurdo. Isso aí dá para mudar. E, querido, isso foi algo assim que bateu dentro de mim e eu me sentia muito mal. E às vezes você está aqui pensando assim, será que Deus é capaz de me usar com as minhas limitações? Será que Deus pode falar nos meus ouvidos com as minhas limitações, com os meus defeitos, com aquilo que para mim é motivo de vergonha, querido? Era motivo de vergonha muitas coisas que eu fazia. E uma das coisas assim que hoje acho que o Diogo não está aí, que mais me entristece é quando você está conversando com um amigo e a sua mente some. Para quem sabe o que é isso, minha mente faz assim, aí a pessoa conversando, daí de repente você fala, não é? Aham. Cara, isso me doía, isso me dói quando acontece. Porque minha mente some, querido, vai longe. Eu falei, uma vez eu falei para o pastor Fabinho, de vez em quando eu estou aqui na pregação, daqui a pouco começa outros versículos, vai lá longe, de repente eu puxo de volta para a palavra, volta aqui, vamos prestar atenção. Faz parte do diagnóstico, ele faz parte da deficiência, mas a gente pode, Deus usa mesmo eu sendo assim, mesmo eu tendo as minhas dificuldades. Assim, hoje eu falo melhor, mas, querido, eu morro de vergonha de falar em público. Morro de vergonha.
E quando eu olho para Moisés, Moisés quando está lá a gente cantou Atraiu, se você ler ali, se você ler Moisés falando com Deus, eu falo assim, Deus, você vai usar um gago, você vai usar alguém que não consegue falar, alguém tímido, alguém que tem medo, sabe? E às vezes a gente fica nessa situação sobre o profético, porque você vai pensar assim, nossa, será que meu irmão vai ouvir aquilo que Deus vai falar através de mim? Querido, a gente tem que primeiro entender que você pode ser usado. Mas para você ser usado, outras pessoas também têm que ser usadas. Porque a igreja precisa se comunicar profeticamente. Vocês precisam se comunicar. E agora vem até o final. Hoje a gente vai fazer um negócio diferente aqui, ó. Você prepara e já vai orando a Deus. Fala assim, Deus, para quem que eu tenho uma palavra profética hoje? No final você vai orar e você vai entregar uma palavra para alguém. Aquilo que Deus colocar no seu coração. A gente tem que começar a praticar isso dentro dos nossos cultos. E assim, eu vou falar, eu nem falei isso com o pastor Fabinho, mas você está liberado na hora do louvor. Se Deus falar com você, você sai do seu lugar e fala assim, querido, quem sabe, eu acho, talvez Deus falou comigo, algo assim, assim, assado. Você está liberado para fazer isso, querido. Como igreja, temos que perder essa vergonha de profetizar na vida dos outros. Porém, todavia, eu vou falar algumas coisas aqui mais para frente para você entender, para você tomar alguns cuidados para que não ofenda, que não machuque, que não crie inimizade. Então, o profético tem muito disso, né? Eis que te digo, você vai para o inferno. Não é isso, querido. Não é isso que é profetizar. Não é isso que nosso Deus gostaria que acontecesse no meio da igreja. Amém? Então, a palavra profética, em 1 Coríntios 14, do 1 ao 3, começa assim, que o amor seja o seu maior objetivo. A gente vai ler até o 3, mas vou começar só com isso. Que o amor seja o seu maior objetivo. Querido, antes de profetizar, antes de evangelizar, antes de pregar, antes de ser pastor, antes de ser mestre, de qualquer dos ministérios, que o amor seja o maior. Sabe, aqui vem uma sequência do 1 Coríntios 13, lá diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, ainda que eu profetizasse, se eu não tiver amor, querido, não adianta nada a gente fazer um monte de coisa na igreja, se a gente não entender esse começo desse versículo, que o amor seja o maior objetivo. Então, antes da gente profetizar, antes da gente exortar, antes da gente dar uma palavra profética, antes da gente pastorear alguém, a gente tem que, o nosso maior objetivo começa no amor. Amém? Sabe por que começa no amor, querido? Porque o nosso Deus é amor. O nosso Deus é amor. E quando eu falo amor, querido, eu não estou dizendo que no amor não há exortação. No amor há correção, querido. Tem correção no amor. Tem disciplina no amor. Mas sabe o que não tem no amor? Arrogância, não tem orgulho, não tem brigas. Então o amor ele é muito maior do que profetizar. Só para a gente começar. Essa é a parte desse princípio. Contudo, deseje também os dons espirituais. Então, você que está aqui, além de você amar e ser firmado nesse amor, então procure os dons espirituais. Tem vários, né? Mas eu vou agora aqui, vou aproveitar, puxar a sardinha, né? Especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus. Pois ninguém mais o entende. E em espírito fala verdades ocultas. Mas aqueles que profetizam fortalece, anima e conforta os outros. Caio, põe a RA fazendo um favor. Só para pegar o final dessa. Ele vai mudar a versão ali. Que eu acho mais interessante. O amor. E os dons espirituais, mas principalmente o que profetiza. Passa. Pois os que falam, mais um, é o 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificar, exortar e consolar.
Aqui vem o começo do segredo, querido. Vamos dizer assim. Como que a gente pode ser uma igreja profética? Qual que é uma característica da palavra profética? Está aqui, os 3 pontos. Edificar, exortar e consolar. E aí nesse edificar é algo muito interessante. Então, assim, uma palavra que edifica, algo que constrói, algo que traz, que fortalece. Então, todo mundo gosta de receber uma palavra profética assim, né? Que te ponha, nossa, agora vai. Todo mundo gosta. Mas exortar. Vou pular para o consolar. Eu vou falar do exortar depois. E na parte de consolar também, né? Quando você está triste, quem passou por um luto e vem uma palavra de Deus certeira. Sabe, uma das palavras proféticas assim que mais me arrebenta é no momento que eu preciso, quando alguém chega e fala assim, você sabia que Deus te ama? Você sabia que Deus te ama? Tem um momento que ele quebra toda a barreira, ele quebra a pedra, o coração de pedra. Só que não é só uma fala, é algo profético. E sabe, quando você vê lá, quando Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? Né? E Pedro responde, você é o profeta Elias. E agora, quando Jesus fala assim, quem você diz que eu sou? Aí ele fala assim, você é o Emanuel, você é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Daí Jesus fala assim, não é a palavra humana que revelou isso para você. Querido, tem coisa que parece palavra humana, mas dita no tempo certo, no momento certo, elas são proféticas na nossa vida, para nos consolar e principalmente para nos edificar. Agora, o exortar. Aqui que está o medo de todo mundo aqui, de chegar um profeta e chegar e apontar o dedo e falar assim, eu sei os seus pecados, eu vou te expor. Querido, não é para isso a profecia. Não é para isso. Sabe para que serve isso aqui? Para te animar a sair da onde você está. Esse exortar tem um significado único, querido. É você olhar para uma pessoa e falar assim, amar ela. Lembra do primeiro princípio do amor? Eu sei que está difícil, os seus caminhos estão horríveis. Ainda você está pisando na bola nessa área. Vamos sair daí? Vamos viver? Vamos viver em Cristo? Vamos sair dessa situação? Vamos abrir mão disso? Vamos largar disso? Vamos ser diferente? Sabe? Você entende que muda a exortação? Não é uma exposição de pecado, não é demonstrar que você é mais santo, não é você declarar para a pessoa que você é melhor que ela. Porque quando você, dependendo do jeito que você aponta o dedo para os outros, querido, parece que você é um santo. E a Bíblia diz assim, aquele que diz que não tem pecado, é o quê? Mentiroso. Querido, temos que ter a doçura no falar. Principalmente no exortar. E nessa hora que dá a pane na nossa mente. Eu já vi muita gente com esse argumento, eu sou profeta, sabe? Rebentando a vida dos outros. Sabe? Acabando, sabe? Jogando a pessoa para baixo. Fazendo ela se sentir incapaz de servir a Deus, se sentir ser incapaz de ser um bom servo de Deus, porque o pecado é muito maior do que aquilo que a pessoa fala, meu Deus, Deus não vai nem olhar mais para mim. Por isso que hoje eu queria que você saísse daqui com esse entendimento. Quando eu for entregar uma palavra profética, se é para consolar, se é para exortar, se é para edificar, minhas palavras têm que estar firmadas no amor de Deus. Você já imaginou Deus chegando em você, como chegou na mulher samaritana? Ali naquele contexto da mulher samaritana, Jesus ele trabalhou principalmente os 3 pontos. Ele edificou ela, ele consolou, mas ele exortou ela. Na hora que ele fala assim, disse os bens, o marido que você não é seu marido. Isso aí ele, tipo assim, você sabe quando você está em pecado? Isso eu vou falar dos pais, né? Os pais é campeão de acontecer isso, né? Quando você está fazendo uma coisa errada e o pai fala assim, aí ele olha com aquela cara e você fala assim, meu pai já sabe o que eu fiz, né? Quando Jesus expôs ela ali, ela olhou assim, rapaz, ele já sabe. Só que Jesus não expôs ela no sentido de jogá-la para baixo, querido. Expôs ela a ponto dela se sentir uma alegria de descobrir que estava falando com Jesus.
que ela pregou para uma cidade inteira. Ela pregou para um monte de gente, dizendo: olha, eu encontrei Cristo. Eu encontrei o Cristo prometido. Somos samaritanos, somos inimigos de Israel. Mas ele veio falar comigo. Vamos ouvir aquilo que aquele profeta está dizendo. Porque ele teve uma palavra que me rebentou por dentro. Mas me jogou para cima. Me levantou. Me tirou daquela situação de eu ir para o poço. Só tirar na hora que não tinha ninguém, porque eu tinha vergonha dos meus pecados. Vocês estão entendendo que o exortar não é para você pegar as pessoas e tirarem da igreja, né? Expor as pessoas e colocar elas num cantinho da disciplina e dizer: você é pior que todo mundo aqui porque você está fazendo isso. Isso não é uma profecia de exortação, querido. Mesmo você recebendo de Deus o pecado daquela pessoa. E Deus pode falar, querido. Deus pode expor o pecado meu e seu para outras pessoas. E como o ministério profético tem a ensinar, eu queria que a igreja aqui não fosse aqueles que condenam as pessoas, mas que levante as pessoas nos momentos difíceis. Que pegue elas na mão e fale assim: vamos junto, eu sei, Deus falou, Deus está dizendo a respeito disso, mas eu quero levantar você, eu não quero mais que você caia nessa área. Da mesma forma, quando a pessoa está em luto e Deus fala uma palavra e você pega assim: vamos sair do luto, você abraça ela e fala assim: vem cá, vamos se erguer junto, eu vou chorar com você para me alegrar com você ali na frente. Amém? Então a palavra profética, ela tem essa característica. E como que eu posso fazer uma validação dentro de mim sobre a palavra profética? A primeira validação que eu posso fazer é uma pergunta simples: é de Deus? Parece simples, né? Será que é de Deus? Primeira coisa, querido: ofende a Bíblia? Vai contra a Bíblia? Não é uma palavra profética de Deus. Então, tem um exemplo bem simples sobre isso, né? E a pessoa chega assim, eu vou usar, larga sua namorada, você vai orar para ele largar a namorada para você ficar com ela. Cara, isso não tem, ou marido, ou esposa. Isso já aconteceu, tá? Isso é um fato real. A pessoa chega e fala assim: olha, você vai casar com fulano, mas o fulano é casado, mas Deus vai dar um jeito. Deus não vai dar um jeito. Isso não é uma palavra profética, querido. Isso aí é um desejo humano. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo, aquilo que você está ouvindo de Deus, para não confundir com a sua voz ou aquilo que você quer, se é uma palavra de Deus, se bate com as escrituras. E para você saber disso, querido, você precisa de um mestre. Vocês estão vendo? Vocês precisam de uma validação de um mestre, vocês precisam ser ensinados. E aí, deixa eu fazer propaganda aqui para o Maurício. Aqui na igreja temos ensino. Temos jardim secreto. Temos o DNA. Querido, quando você tiver a oportunidade, corre para esses lugares. Para você poder avaliar dentro de você se aquilo que Deus está falando dentro de você é realmente de Deus, sabe? Que bate com o caráter de Deus, se bate com a realidade que a Bíblia nos ensina. E nesse processo você vai conseguir identificar claramente: Deus está falando algo que não contradiz a palavra de Deus. Algo que vem do coração dele. E aí você vai fazer aquela: nossa, isso liga com aquele versículo que liga. Isso é um ministério de ensino. O profético não vive sem os outros ministérios, tá? E assim como os outros ministérios não vivem sem o profético e qualquer outro. Porque eu quero deixar claro que a gente é um corpo. E cada ministério se completa. Amém? Segunda pergunta: para quem é? Aí vem tem muita, e eu tento fazer isso, eu costumo fazer isso quando eu vou orar por pessoas, olhar para Deus: para quem você quer que eu ore, Deus? Aí às vezes o pastor vem orar aqui, aí eu passo na frente da pessoa, a pessoa fala: está me ignorando, né? Não é isso não, querido. Não é isso não, porque a gente quer ouvir a Deus. A gente quer saber para quem que é aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Porque, por exemplo, a palavra do Wellington, se Deus falar uma palavra para o Wellington, não adianta eu chegar e falar para o Júnior, não adianta eu falar para ele, não serve, não cabe, sabe? Não vai dar certo, não vai funcionar, porque ele vai olhar assim: mas isso aqui não bate, né? Isso não faz sentido, né? Então, a gente tem que tem que começar a perceber para quem é a palavra. Primeiro lá, é de Deus? Segundo, para quem é?
Deus, para quem que é isso, Deus? Aí, para quem acompanha o Luciano Subirá, né? E Deus normalmente faz isso, fala a palavra, e daí o Luciano Subirá para, e agora, Deus, para quem que é? Ele sempre conta esses testemunhos assim, eu acho muito bacana, porque ele, assim, ele mostra que ele é dependente de Deus, apesar do dom. Daí ele fala, Deus, para quem é? Daí ele fala, fulano, agora eu sei. Aí ele vai lá e fala, querida, e aqui na igreja, quando você for orar, no final do culto, já vai preparando, tá? Já começa a pensar, Deus, para quem que eu tenho uma palavra profética nessa noite? Para quem? E querido, se você não tiver essa noite também, tem o próximo domingo, tem o outro domingo, tem as terças-feiras, tem qualquer momento, tem o seu grupo familiar. A gente tem que começar a criar uma cultura de abençoar os outros com a palavra profética. Amém? E a terceira pergunta, o que quer dizer? De sentido de... Eu contei na terça-feira aqui a questão de uma situação da minha vida, né? Então, vou contar aqui também. Eu estava lá em Curitiba numa imersão profética e sentou uma jovem que era da Bola de Neve lá de Curitiba, nunca vi, nem sei quem que é. E se eu ver hoje, eu nem sei quem que é, inclusive, né? Vai saber, nem lembro do rosto da pessoa. E a gente estava orando nessa imersão profética ali no presbitério profético. E orando. E eu só vi um sofá. Querido, sofá. Sabe, um sofá. O que é um sofá? Me ajuda aí, o que é um sofá? O que você imaginaria? Você está ali orando para uma pessoa e vê um sofá na sua mente. Não serve para nada. Não serve. Descanso, talvez. Mas para a moça, naquela semana, ela tinha sido convidada a ser líder de grupo familiar. E ela tinha uma impressão que o sofá da casa dela se encheria de jovem. E aquilo confirmou no coração dela de uma maneira, assim, eu fiquei falando, sofá? E para ela aquele sofá caiu assim, Deus tem um chamado para liderar grupo familiar. Estão entendendo que é muito mais simples do que parece, é muito menos grandioso do que parece, porque se a gente colocar o profetizar num pedestal muito alto, nós sentimos indigno de fazê-lo. A gente acha que somos incapazes, porque é tão alto, é tantos requisitos, é tanta qualificação para fazer, que a gente fica com medo de errar. E aí uma das coisas que eu descobri, querido, que a gente tem que ser humilde para admitir que a gente pode falhar no profetizar. A nossa reputação é a principal, e vamos dizer assim, a forma principal de nos impedir de profetizar. Se eu falar algo errado, e se eu disser algo errado, o que vão pensar? Que eu sou menos espiritual? Não é assim? Concorda comigo? Parece, né? Mas sabe, querido, quem aqui nunca errou na sua profissão? Sabe, a gente aceita nossas imperfeições nos nossos relacionamentos. A gente aceita nossas imperfeições no nosso trabalho. A gente aceita as nossas imperfeições na nossa família. E a gente acha que Deus vai nos cobrar a perfeição exercendo o ministério. Deus não te chamou porque você é perfeito, querido. Nem eu e nem você. Ele nos chamou porque Ele nos ama. Ele nos agregou à sua família através de Cristo Jesus. Você não está aqui na igreja porque você é perfeito. Você só está aqui porque a misericórdia e a graça de Deus te alcançou. E foi o amor dele, foi a misericórdia dele que foi depositado em você com as suas imperfeições, com aquilo que você não gosta de você. Que ele te tirou do império das trevas, ele tirou do inferno, querido, e te trouxe para o reino do Filho do seu amor, para que você exerça com as suas imperfeições, junto com a igreja de um monte de imperfeitos.
com um monte de defeito. Eu falei, eu tenho TDAH, eu descobri recentemente. Só que eu já fui prejudicado sem saber, querido. E muita gente conviveu aqui com o meu TDAH. Tem gente que aqui ficou com raiva de mim por causa do meu TDAH. Eu sou imperfeito. Eu falho em algumas áreas. E eu não estou falando de pecado, querido. Eu estou falando só falhas. Eu nem estou falando dos pecados, porque a gente ainda tem um trabalhar do pecado. Só estou dizendo que a gente falha. E nem sempre as nossas falhas quer dizer pecado. Tá? E separe, sabe? Quando, por exemplo, o Washington é soldador, né? Quando ele erra a solda, isso não é pecado. É só que ele vai ter que soldar de novo. Você está entendendo? Ele é um soldador, mas se ele soldar superficialmente, a solda não vai grudar um ferro no outro. Ele vai ter que soldar de novo. Vocês estão entendendo que a nossa falha nem sempre tem a ver com pecado, mas tem a ver com a nossa incapacidade. Então não fique com medo das suas imperfeições na hora de profetizar. Não fique com medo da sua reputação. Porque somos uma igreja, querido, a igreja de Cristo é um agregado de pessoas que estão caminhando para ser perfeito em Cristo Jesus. Não aqui na terra, querido, a gente está caminhando todo dia, cada passo, cada dia você cresce em uma área em Cristo Jesus. Tem alguns aqui que estão crescendo na área sentimental, tem outros que estão crescendo no relacional, marido e mulher, tem outros crescendo pai e filho, tem outros crescendo no trabalho, tem outros crescendo como chefe, como patrão, tem outros crescendo na relação interpessoal com as pessoas. Tem gente que está crescendo interno, porque tem gente que tem uma raiva, tem pessoas que têm em si só uma autoestima muito baixa, ela tem que lidar com essa autoestima. E sabe, essas são situações que não dependem das outras pessoas, depende de você e Deus. E eu posso falar de carteirinha, não tem uma coisa pior que você não ter uma boa autoestima. Porque você sempre pensa que você é o pior de todo mundo. Nem precisa trabalhar na interpessoal. Você sempre vai falar assim, eu não sou capaz, eu não vou avançar. As pessoas não vão dar crédito para você. As pessoas não vão me dar crédito. As pessoas não vão acreditar. A pessoa me elogiou, mas deve ser mentira. Sabe, essas são situações que estão dentro de nós, que nos impede de profetizar, nos impede de exercer, nos impede de assumir liderança de grupo familiar, nos impede de ensinar, nos impede de pastorear, nos impede de evangelizar. Quando eu falo sobre o ministério profético, eu estou dizendo sobre todos os ministérios. Porque isso atrapalha você a crescer com Cristo e através de Cristo e com Ele, querido. Então, comece a entender que você não foi chamado para ser perfeição agora. Você só vai ser perfeito quando você estiver em Cristo Jesus, lá no final. Lá não haverá mais dor, lá não vai ter mais sofrimento, lá não vai ter mais autoestima baixa, lá não vai ter mais nada, querido, porque a gente vai estar em plenitude com o nosso Deus. Mas esse processo que estamos na terra, esse mundo teremos aflições, esse mundo teremos que lidar com tudo isso e está tudo certo. A gente tem que, quanto mais cedo a gente entender isso, mais a gente vive bem com o nosso Deus e menos a gente fraqueja nos nossos pensamentos. E eu falo isso porque para mim é mó difícil, querido, é bem difícil. É bem difícil lidar com autoestima. Eu acho que eu sempre sou o pior, mas eu só explicando, tá? Isso tem a ver com TDAH. A maioria dos TDAHs tem autoestima baixa. E depois que eu descobri isso, eu tirei um peso nas minhas costas. Porque eu falei, eu sempre pensei que eu era o pior de todos. E aí agora, tem hora que eu falo, Deus, não é eu, não sou eu, não sou eu. É só minha mente me enganando, é só minha mente me enganando. Certo? Vamos continuar aqui. Deixa eu ir rápido, senão tá acabando já. Mas... sabe, agora vem eu queria só abrir um aspas aqui, um parênteses. Não é porque as pessoas profetizam que elas estão ligadas a Deus. Aí, você acabou de falar uma coisa, agora você falou outra. Né? Parece que é o oposto, né? A Bíblia fala sobre Balaão. Querido, Balaão, e está lá em Números 22, 20. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse, uma vez, querido, Deus foi falar com Balaão. Deus foi falar com Balaão. Mas Balaão não era um cara de Deus. Ele não era, querido. Ele usou o conhecimento dele, ele usou a capacidade dele, ele usou o dom dele
para prejudicar Israel. Querido, profetizar não tem a ver de prejudicar a igreja, sabe? Se você vê um profeta que prejudica a igreja através da sua palavra, foge desse profeta. Balaão era um homem que Deus falava com ele. E acho que isso é. E juntando com isso, o próprio Jesus, em Mateus 7, 21 ao 23, que como ser um discípulo, ele fala assim: Senhor, profetizamos em teu nome, curamos enfermos, arreda de mim, porque vocês não me conhecem. Querido, vocês estão entendendo que é próprio Senhor Jesus está falando, e pode Mateus 21 ao 23. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afasta de mim, vocês que desobedecem à lei. Querido, não é o fato dos nossos dons ser latente, potente na igreja, quer dizer que a gente não corre o risco de estar longe do Senhor. Balaão, no Velho Testamento, provou isso. E o Senhor Jesus deixou muito claro no Novo Testamento, dizendo: olha, não é só o dom que é importante. É uma vida diária de oração, de comunhão. É um relacionamento com Deus profundo. Então, quando a gente está falando sobre o ministério profético, a gente está falando de pessoas que são sedentas pela presença de Deus, pela intimidade de Deus, de caminhar com Deus, de viver uma vida plena com Deus e profetizar. E falar com as pessoas, e cuidar das pessoas, e evangelizar as pessoas. Não é o fato da gente ter uma habilidade, querido, um dom, e dom é presente de Deus. Uma vez que você buscou, uma vez que Deus te entregou, Deus não vai tirar das suas mãos. Porém, todavia, entretanto, mas, para deixar bem claro, há um contraditório. Você tem que ter uma vida com Deus, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que querer a presença dEle, você tem que desejar viver exclusivamente para Ele. Porque nesse processo, querido, o seu profetizar não é só um dom, mas é uma dádiva que Deus vai usar para a igreja se expandir. A sua habilidade não é só uma habilidade, querido. E sabe, deixa eu falar algo que dói no meu coração. Tudo aquilo que é feito sem Jesus, querido, pode ser bom lá fora, aqui na igreja não é bom. Lá fora existem bons pais. Lá fora existem bons empresários. Lá fora existem bons adivinhadores. Aqui na igreja, os bons pais são aqueles que estão rendidos aos pés do Senhor. Os empresários bons são aqueles que estão rendidos aos pés do Senhor. Se a gente não for dependente da presença de Deus, podemos ser bons pais lá fora. Podemos ser bons maridos, boas esposas, podemos ser bons empresários, podemos ser um monte de coisa, querido. Mas a gente tem que entender que nós escolhemos ser bom na presença de Deus, aos pés da cruz, negando a si mesmo, vivendo a renúncia que a Bíblia diz que temos que viver. E aí sim ser um bom pai, aí sim ser um bom filho, aí ser um bom empregado, aí ser um bom empresário, querido. É aí que a gente começa a ser um bom profeta. É assim, querido, a gente tem que começar a entender que você pode ir lá fora e vai ter gente que vai ter qualificações e vai ter habilidades, vão ter dons. Só que eles não têm uma coisa, querido: acesso à sala do trono do Pai. Eles não têm mais esse livre acesso. E Balaão tinha acesso a Deus. E pelo que eu pesquisei, ele morreu esquecido na história, porque ele era um profeta íntimo de Deus. Mas no final ele só usou o dom para a ganância dele. E assim, sobre Balaão eu vou deixar, não vou falar mais sobre Balaão, cenas do próximo capítulo. Esse ano a gente vai ter escola de profeta, tem uma aula exclusiva sobre Balaão, sobre Corá, sobre Caim. A gente vai falar sobre montes de personagens da Bíblia, pessoas da Bíblia, e cada um com a sua característica.
E aí vem, acho que a dificuldade de todo mundo. Será que eu sou chamado a profetizar? E existe uma diferença entre o ministério profético, o profeta, e profetizar. Ministério profético, eu falei lá no começo, é a habilidade da igreja de ensinar o profético, de que a igreja aprenda a profetizar. O profeta, a pessoa profeta, né, e né, nessa parte, é a pessoa que tem o dom profético, dom de revelação, tem discernimento no espírito, ele é uma pessoa que se move no dom profético e tudo mais. E profetizar, querido, de ouvir a Deus e falar, é para toda a igreja. Isso não depende se você é mestre, se você é pastor, se você é criança, se você é adulto, se você é velho. Não importa, querido. Profetizar, a Bíblia fala que é para todos. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 31. Pois vocês todos podem profetizar. Sabe? Todos nós aqui. E aí tem algumas versões daqueles que profetizam, mas na maioria das versões está dizendo vocês todos podem profetizar. Lá fala um de cada vez e está falando num contexto da igreja, mas ele está dizendo aqueles que estão na igreja, todos podem profetizar. Todo mundo que está inserido no corpo de Cristo pode abrir sua boca e profetizar e abençoar outras vidas. E sabe qual que é o mais impressionante? Na terça-feira eu estava aqui e quem estava aqui se surpreendeu que parece assim, não faz sentido o que eu estou pensando, né? Só que dentro do contexto e dentro da oração e dentro do coração de Deus faz muito sentido para quem está recebendo. Então não depende de nós, querido. Glória a Deus por isso. Não depende de nós. Sabe, se dependesse de nós, eu falaria realmente, acho que talvez, quem sabe, acho que não é bom não. Mas como depende exclusivamente dele, como depende só dele, querido, vá com fé e fale. Porque você pode estar retendo aquilo que está faltando na vida de alguém, no sentido de Deus. Aquilo que ele está esperando a resposta de Deus, aquilo que ele está clamando, quando ele está lá no quarto de oração, quando ele está orando a Deus, fala assim, Deus, e essa situação? O pastor Fabinho apresentou diante de Deus a situação do pneu. E a resposta de Deus foi através de uma oferta. Querido, às vezes a nossa oração é, Deus, e essa situação, o que está acontecendo? Eu não sei como resolver. E às vezes é algo tão simples e vem uma pessoa e fala assim, Deus está me falando, querido, que assim, assim, assim. E seu coração, meu Deus, obrigado. Tirou um peso, me aliviou a carga. Tem muitas histórias, querido, de pessoas que estavam prestes a suicidar e receberam uma ligação que alguém encontrou na rua e disse, querido, Deus te ama. E começa a falar e de repente a pessoa fala assim, eu estava saindo para me suicidar. Eu já vi pessoas assim, amigas, pessoas próximas fazendo isso. E talvez você aqui tenha experiência com isso, querido. E às vezes a gente está aqui na igreja, a gente não quer falar para o nosso amigo do lado, não quer falar para o nosso irmão do lado. Porque a gente tem medo de sujar a nossa reputação. A gente tem medo de sujar o nosso currículo, né? A gente fica com medo de falar, eu errei. Querido, a gente só sabe quando você erra, sabe como que você faz? Errei. Me enganei. Parece fácil, né, fazer isso, né? Mas como é uma palavra difícil quando a gente precisa falar dos nossos erros. Querido, temos que entender, temos que perder essa coisa que o mundo nos deixou de herança, que o pecado nos deixou, que a gente é infalível. A gente tem que reconhecer no nosso irmão que ele pode falhar, que ele pode errar nesse processo. Só que, sabe, uma das coisas que eu ouço isso e cada vez mais que eu ouço, eu acredito mais nisso. E faz muito sentido, né? E eu tenho uma filha atleta e o Fabinho foi atleta. A prática traz a perfeição. Sabe? Sabe quando você vai se tornar um profeta que nunca erra? Depois de você ter errado um monte de vezes. Porque você vai ficar mais sensível a ouvir a Deus. Você vai saber fazer as perguntas, se é de Deus, se é para quem e o que é. Porque você fez várias vezes, você percebeu quando era a sua voz, quando era a sua vontade. Você vai começar a aprender a separar da sua mente aquilo que é seu e aquilo que é de Deus. E aí esse é um processo que só a prática, só para quem tem intimidade, para quem faz
e tem coragem de fazer. Em Atos 8, 26, de 26 ao 40, lá fala sobre Felipe, ele era um diácono. Ele foi escolhido posteriormente em Atos. Lá em Atos 5, de 6 e 5, diz que ele era um dos que foram escolhidos em Atos. Ele não era um dos discípulos originais, tá? Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Aí o versículo 29. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima e acompanha a carruagem. O que acontece aqui? Ele ouviu a pessoa na carruagem, um escriba, eu acho. Se eu não me lembro, tem que ler. Não vou ler tudo porque senão vai ficar longe, é grande aqui o negócio. E ele estava lendo e ele falou: você está lendo Isaías em voz alta? Você consegue entender? Através da orientação de Deus, ele se aproximou dessa pessoa na carruagem, ele subiu na carruagem, ele explicou sobre Isaías. E o final dessa história que foi? Ele se batizou. Vocês estão entendendo que ouvir a Deus nos impulsiona a abençoar pessoas? Muito mais do que jogar as pessoas para baixo, afastá-las de Deus. O motivo principal de profetizar na igreja, querido, é você aproximar as pessoas a Deus. Se é para reconciliar, se é para consertar, se é para melhorar a intimidade, assim, crer que Deus está ouvindo as suas orações, a gente tem que profetizar, a gente tem que abrir nossas bocas e começar a fazer. E por último, querido, antes da gente tirar um tempo para orar, eu queria chamar o pessoal do louvor. Efésios 4, 29. Evite linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boa e útil, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Querido, quando Deus falar com você, cuidado com o jeito que você fala. Cuidado. Tenha a graça, o amor. Você não está lidando, querido, com alguém que não se fere. A gente ainda está num processo. Dependendo do jeito que a gente fala com as pessoas elas podem pensar que Deus está falando. E elas se ofendem por causa por causa da minha ou da sua arrogância, do nosso orgulho. E esse é um processo, querido, que a nossa boca e o nosso falar tem que ser algo firme. Então, você já percebeu que aqui nessa casa, quando precisa exortar, é exortado. E é firme a exortação, mas é em amor. Quando precisa animar, anima. Só que é em amor, querido. Não é de qualquer jeito que a gente fala. E por que na profecia a gente tem que falar de qualquer jeito? Porque na hora de abençoar e levantar a pessoa, de erguer elas ao céu, de mostrar a preocupação com Deus, a gente quer falar do jeito mais arrogante possível. A gente tem que tomar cuidado com o tom que a gente fala com as pessoas na hora de profetizar. Porque ela vai pensar que foi assim que Deus falou. Porque ainda mais quando faz sentido, querido. Quando faz sentido é pior, porque fala assim, faz sentido o que ela está dizendo, eu estou vivendo isso mesmo. Mas será que Deus é desse jeito comigo? Será que Deus pensa assim de mim? E está falando desse jeito? E eu sempre faço um exercício ao contrário. Né? E tem um livro muito antigo, e tem essa pergunta na minha juventude, assim, e se fosse Jesus, como faria? Né? Os mais velhos cristãos já devem ter ouvido isso, né? Mas você imagine Jesus entregando uma palavra profética para você. Você acha que Jesus queria ou desejaria que você se afundasse mais? Ou ele quer levantar você dizendo assim, venha para o reino, venha viver a plenitude de Cristo, venha viver. Querido, então, nessa noite, eu gostaria que você fechasse seus olhos, agora. Daqui a pouco a gente levanta, porque você vai sair do seu lugar, você vai orar por outras pessoas, você vai profetizar.
Porque eu imagino, e assim, ó, se você não quiser fazer, fica à vontade, tá? Eu não estou pedindo assim, tem que fazer. Mas se Deus falar com você, querido, não retenha a palavra profética que está no seu coração. Não retenha aquilo que Deus tem para dizer para outras pessoas. Não retenha, querido, a ajuda que tem gente que está orando e pedindo. O consolo que tem pessoas pedindo aqui dentro. Também não retenha a exortação, querido. Joga as pessoas para cima. Levante elas da situação que elas estão vivendo. Porque se você fizer isso, querido, uma hora vai ser você no outro lado. Uma hora outra pessoa vai te levantar. Outra hora outra pessoa vai te edificar. Outra hora, sabe, nós somos um corpo vivo. E precisamos viver organicamente isso no nosso dia a dia como igreja. E a oração é bem simples, querido. Deus, para quem? Fale comigo. Abra meus ouvidos. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite. O que o Senhor quer dizer para o meu irmão nessa noite? E aí, querido, vem N situação. Se você sente, se vem uma imagem, se vem um versículo, se vem um carinho, uma afirmação, um elogio. Olhe para a igreja, querido, e pense assim, para quem? E se você não conhece, ainda é mais legal ainda, porque, querido, vá lá. Eu nem sei quem que é, irmão, eu não sei seu nome, mas acho que Deus falou assim, assim, assim. Faz isso, querido, nessa noite. Caio, você só apaga a luz, por favor? Eu vou deixar um tempo para você orar.